Boa noite. Eu agradeço a você, irmão Valdete, pelas palavras generosas. Elas são muito mais generosas do que verdadeiras, reais, né? Mas eu as aceito com muita gratidão. E, sim, os nossos cursos de extensão são, de fato, um diferencial. E esta foi uma ideia trazida pela irmã Valdete, e é ela que tem também realizado mais à frente esses cursos, né? Então, na verdade, o agradecimento é a ela e a todos vocês que aderem, que participam e que mostram, assim como nós católicos, temos sede de aprender, sede da palavra, do conhecimento. Então, eu espero que neste curso sobre a carta aos Romanos, eu consiga contribuir um pouco mais assim, saciar um pouco mais essa sede de conhecer. Mas não é para saciar totalmente, não, porque é sempre bom a gente ter mais e mais e mais sede, para que a gente vá sempre mais à fonte, né? Para poder estar sempre ali, junto essa fonte inesgotável que é a palavra de Deus. A minha intenção neste primeiro dia é apresentar algumas questões introdutórias a respeito da carta aos Romanos, como, por exemplo, alguma noção sobre a Igreja de Roma, né? Se fala muito da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Os objetivos que a gente consegue detectar na carta aos Romanos, também questões mais abertas, né? Que nós nunca vamos conseguir fechar, como, por exemplo, na opinião da maioria, onde e quando pode ter sido escrita esta carta, né? Outros temas também são a estrutura da carta aos Romanos com os seus conteúdos. Então, hoje eu espero apresentar então essas questões introdutórias, para que amanhã e depois nós entremos mais nos temas que são propostos dentro de cada uma das seções da carta aos Romanos, né? Aqui eu vou passar, então, somente... Eu vou fazer uma primeira exposição com alguns slides, mas depois, para outra parte da exposição, eu vou preferir ficar com o texto em Word, porque se trata de mostrar a estrutura da carta, e o texto corrido nos apresenta melhor o conjunto da carta, do que slides separados, né? Eu não me lembro mais como é que transmite, mas eu vou tentar aqui, as apalpadelas, fazer. Partilhar. Qualquer coisa você me joga aqui que eu partilho, mas... Pois é. Deixa eu te dizer, então, como que faz. Diga Vai lá. como faz. Então, você vai na flechinha. Tá, nessa parte aqui de partilhar. Vai em tela cheia. Aí vai aparecer um monte de quadrinho à tua esquerda. Clica no menorzinho. E daí clica de novo nos slides. E aí... Sim. E aí você vai lá no slide, coloca ele em modo de apresentação, né, em tela cheia, e volta aqui no Meet. Isso. Não apareceu.
Hum? Bem-vindo, José Matias. O professor está se enrolando ali para apresentar, mas ele vai conseguir. É, porque o meu computador aqui está dando um boró, mas eu vou tentar. Boa noite, irmão, a todos. Ótimo. Tem um sinal, pelo menos, né? Agora vamos ver se eu consigo. Mas ainda não está do jeito que é bom. Você vai lá no slide e coloca em tela cheia. Só um momento, eu já soube fazer isso um dia na vida, mas acho que vai dar certo. Experimente lá embaixo na tacinha lá, que o técnico não escuta eu dizendo tacinha. O técnico, eu falei com ele aqui antes, mas eu acho que só um momento. A Jardênia chegando, elogiando também o Padre Clodomiro. Só que o Padre Clodomiro não sabe fazer, não está sabendo fazer com os slides. O Padre Clodomiro não sabe apresentar slides. Me manda aqui que eu começo a apresentar para você e depois do intervalo você... Né? Meu Deus, como é que a gente esquece? Você fez da forma que eu... Não, eu vou fazer agora, vai dar certo. Eu acho. Era para dar certo. A irmã Isa chegou também, bem-vinda. Obrigada, boa noite. Boa noite, irmã Isa. Padre, boa noite. Acontece, Parazinho aqui pastorzinho. está aparecendo aqui, ainda que reduzido, mas está aparecendo aqui o Tá slide. reduzindo, né? Mas eu acho que dá para a Pra gente mim também continuar tá. assim, né? Mas eu Lendo. vou conseguir vir aqui. Ele só não consegue colocar em tela cheia. Faz como eu vou te dizer, ou estou atrapalhando, Padre Clodomiro? Porque está bem certinho. Eu vou conseguir. Ei, padre, tenta Vai conseguir. F5 para poder Conseguiu. aumentar a tela. Conseguiu. Não é possível, meu Deus do céu, que eu não vou conseguir. Pega o Sim, Ney não, que vai dar certo. pronto. A Igreja de Roma, né? Uma primeira ideia, né, sobre a Igreja de Roma. Essa carta aos Romanos é a primeira carta de Paulo a uma igreja que ele não fundou. Então, a primeira ideia é: a Igreja de Roma não é fruto, não nasceu da evangelização de Pedro nem de Paulo. E aí a gente se pergunta quem foi que primeiro anunciou o evangelho ali,
na igreja de Roma, né? Quem foi que anunciou por primeiro o evangelho na capital do império? Muito provavelmente, o evangelho chegou a Roma, já antes de Pedro e de Paulo, com peregrinos que foram à Terra Santa, porque os judeus deveriam peregrinar pelo menos uma vez na vida, né? Aqueles judeus da diáspora, isto é, os judeus que moravam em outras partes do mundo, deveriam peregrinar pelo menos uma vez na vida a Jerusalém. Então, assim, é provável que esses primeiros evangelizadores da igreja, que criaram os primeiros rebentos da igreja de Roma, tenham sido esses peregrinos que foram à Terra Santa enquanto a igreja ainda estava nascendo em Jerusalém. Nos tempos de Paulo, no século I, a cidade de Roma tinha uma população mais ou menos de 1 milhão de habitantes e pessoas advindas de todas as partes do mundo. Então, havia colônias de vários povos e um desses povos eram os judeus. Os judeus formavam ali em Roma uma população numerosa. Essa população vivia numa região muito antiga da cidade de Roma, né? Que se chama... Padre Claudemiro, tem o teu som, o técnico que está dizendo também, eu acho que vocês estão percebendo, tem momentos que ele fica, eu não sei se pode ser o ventilador que esteja muito em cima do microfone. Eu não estou com ventilador, não. Ele fica chiando. Está chiando o som? Eu posso colocar aqui um microfone de ouvido para ver se isola mais. Vocês estão ouvindo, gente? Escreva aí no chat. Está incomodando vocês? Está chiando aqui, o Lucas disse. Uhum. É como Mas se dá esteja para ouvir. queimando, é como se esteja queimando um papel. E agora está chiando? Agora não. Parou. Ah, ótimo. Ótimo, segue. Então, a cidade de Roma, que tinha uma população mais ou menos de 1 milhão de habitantes, era uma grande cidade já na antiguidade, né? Capital do grande império, também contava com populações de pessoas advindas de vários cantos do mundo, e essas populações formavam colônias. E uma dessas colônias eram os judeus. Alguns dizem que talvez morassem em Roma 50 mil judeus, mas é um pouco difícil precisar esses números. Mas que eram dezenas de milhares de judeus, sim. Porque a arqueologia atual encontrou pelo menos resquícios de 11 sinagogas, de 11 comunidades judaicas em Roma. Então, significa dizer que havia muitos judeus em Roma. Então, o evangelho chegou a Roma através desses judeus que peregrinaram para a Terra Santa e, quando voltaram a Roma, levaram essa novidade. E a igreja e a sinagoga, né, o cristianismo, estava nascendo, se difundia de sinagoga em sinagoga. Então, a igreja de Roma, foi através da sinagoga que o cristianismo ali chegou. Então, quando Paulo escreveu esta carta, a igreja de Roma, porém, já não era mais predominantemente formada de judeu-cristãos, de cristãos que se converteram da sinagoga, do judaísmo, e sim de gentios, de pessoas que não eram judias. Eu vou tentar explicar rapidamente como era a sinagoga
E qual foi a camada da sinagoga que foi mais atraída pelo cristianismo? Uma sinagoga era formada por 3 camadas. O núcleo mais central da sinagoga é uma comunidade de judeus, né? Segundo a lei judaica, para se formar uma sinagoga, é preciso pelo menos 10 homens adultos, judeus adultos, né? Mas é claro que as sinagogas de Roma, elas tinham muito mais gente, né? Então, a sinagoga era composta de pelo menos de 3 camadas. A camada mais central da sinagoga, aquela mais raiz, né, era formada por judeus legítimos, filhos de judeus, né? E esses judeus legítimos, filhos de judeus, que formavam, então, aquele núcleo, aquele grupo, aquela comunidade. E havia aquelas pessoas que, atraídas pela moral e pela religião judaica, passavam também a frequentar esse grupo, a frequentar o grupo. Quando uma pessoa aderia plenamente ao judaísmo, então ela adotava uma tríplice postura. Ela passava a respeitar religiosamente o sábado. Então, o sábado não podia ser violado, o Shabat, né? Então, há toda uma regra para se observar o sábado, assim está nos escritos dos rabinos, né, judeus, como é que se observa o sábado. Primeira coisa. A segunda coisa era a circuncisão para os homens. Os homens tinham que ser circuncidados. A circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio, né, como um sinal de pertença ao povo hebreu. E a terceira coisa, as restrições alimentares dos judeus, que são muitas. Há muitos alimentos que os judeus não tomam, ou por serem destinados exclusivamente ao culto, como o sangue e as gorduras, ou por ser considerado impuro, como, por exemplo, a carne do porco, né? Então, quando um pagão se tornava membro efetivo da sinagoga, ele passava a observar plenamente este tríplice costume, né? A circuncisão, o Shabat e as normas alimentares. Esses gentios que se tornavam judeus, que aderiam plenamente ao judaísmo, que são conhecidos na história como prosélitos. Então, são os prosélitos. Prosélitos são os gentios que adotaram plenamente a religião judaica. Quando um prosélito morria, ele tinha direito de ser sepultado num cemitério judaico, porque ele era tido como membro efetivo da sinagoga, da mesma forma que um judeu nato, um judeu de origem judaica mesmo, né, de raça judaica. Mas existia uma terceira camada na sinagoga que era formada pelos que a gente conhece também na história como os tementes a Deus, que eram aquelas pessoas advindas também do paganismo, das religiões pagãs, mas que tinham deixado os hábitos pagãos das religiões pagãs e que se sentiam fortemente atraídas pela religião hebraica, por sua moral, especialmente, né, e por sua fé, pela adoração ao Deus único. Então, mas estes tementes a Deus não aderiam completamente a todos os hábitos judaicos, né? Às vezes viam em certos costumes algo que não ia contar tanto para a sua vida, né? Um leitãozinho assado, né?
ou essa ideia de ser circuncidado, que para um homem adulto não é, em tempos em que as cirurgias não eram como as atuais, né? Então isso não soava muito bem, não atraía muito. Então, embora eles estivessem ali sempre ao redor ou entre o grupo, né? Mas eles não eram completamente adeptos, né, de todos os costumes judaicos. Então, eles não eram considerados prosélitos, e sim os tementes, mas eram chamados pelos judeus tementes a Deus, e eles gozavam de um respeito também dos judeus. Foi esse terceiro grupo, muito provavelmente, o grupo dos tementes a Deus, que recebeu com mais abertura e com mais entusiasmo a mensagem cristã, que já não mais condicionava a pertença à fé como condicionada a esses costumes judaicos que eram estranhos para pessoas que não pertenciam àquela cultura, né? Como, por exemplo, a circuncisão. Então, a sinagoga, a igreja de Roma, assim como a igreja de muitos outros lugares, deve ter aderido, né, ao cristianismo, a mensagem do evangelho, dentro da sinagoga, né? Começou dentro da sinagoga, com alguns membros judeus legítimos mesmo, com alguns prosélitos, mas talvez com uma maioria deste grupo dos tementes a Deus, que viam na mensagem cristã algo mais coerente com o que eles podiam compreender. E viam também algo mais libertador, né? Poderiam seguir a moral judaica, todo o código moral da lei judaica, mas sem precisar se condicionar àqueles 3 elementos, né, aos quais eu me referi: o sábado, a circuncisão e as normas alimentares. Mas quando Paulo escreve para os romanos, a igreja ela já está divorciada da sinagoga, ela já está tendo vida própria, e ela já não está mais dentro da sinagoga. E os pagãos que se converteram já representam até mesmo a maioria da igreja. E nós, então, percebemos isso em algumas passagens da carta aos Romanos, como por exemplo, no capítulo 1, nos versículos 5º ao 6º, né? Eu estou usando a tradução da Bíblia da CNBB, né? Que é também o texto que o material do mês da Bíblia utiliza. Então, aqui no capítulo 1, nos versículos 5º ao 6º, Paulo diz assim: por ele recebemos a graça e o apostolado em vista da obediência da fé, para a glória do seu nome entre todas as nações, dentre as quais também vós, eleitos de Jesus Cristo. Esta expressão nações indica, na linguagem dos judeus, os não-judeus, né? Existem os judeus e as nações. Então, Paulo, quando emprega essa linguagem, as nações, ele está se referindo aos não-judeus. Mas também há outras passagens, como, por exemplo, no capítulo 11, nos versículos 11 a 13, em que percebemos que a igreja de Roma, quando Paulo escreve a ela, já é uma igreja dos gentios. Como Paulo diz, por exemplo, no versículo 13. A vós, gentios, do capítulo 11, né? Capítulo 11, versículo 13. Paulo diz: a vós, gentios, digo, enquanto eu for apóstolo dos gentios, honrarei o meu ministério. Então,
A igreja de Roma, quando Paulo escreve a ela, já é uma igreja que é formada majoritariamente por pessoas advindas do mundo gentio, da gentilidade dos não-judeus, né? A gente também encontra na carta aos Romanos vários nomes de membros da igreja que não são nomes judeus, né? Então, isso mostra que, de fato, já se trata de uma igreja que está se difundindo entre os gentios. O fenômeno da fé cristã em Roma muito se deve à obra de Pedro e de Paulo. É bem verdade, né? Muito se deve a eles. É difícil dizer com precisão quando foi que os dois apóstolos chegaram a Roma. Mas eu repito, a origem da igreja de Roma não está ligada a eles, está ligada a peregrinos que foram à Terra Santa e voltaram, né? A judeus que peregrinaram para a Terra Santa e voltaram trazendo o Evangelho. Então, mas a igreja de Roma muito deve da sua consolidação à obra de Pedro e de Paulo, e não é fácil precisar quando foi que ambos, né, chegaram a Roma, né, a chegada de Pedro, por exemplo, a Roma. Atos 12, 17 fala da fuga de Pedro de Jerusalém, mas não oferece nenhuma base para se dizer que ele tenha ido para Roma, né? Atos 12, 17. É certo também que Pedro não estava em Roma quando Paulo ali esteve pela primeira vez. Paulo esteve pela primeira vez em Roma entre os anos 61 e 63. Isso está narrado no final dos Atos dos Apóstolos. Ali foi a primeira estada de Paulo em Roma, quando ele exigiu, por ser um cidadão romano, ser julgado não por um tribunal judaico ali em Israel, e sim pelo próprio imperador, né? Então, ele é mandado de navio para Roma. Então, foi entre o ano 61 e 63 que Paulo chegou a Roma. Pedro, nós não sabemos. Pedro pode ter chegado depois, né, de Paulo. No entanto, os dois apóstolos recebem o título de fundadores da Igreja de Roma, talvez em substituição dos dois fundadores mitológicos daquela igreja, daquela cidade, né? A Roma pagã dizia ter sua origem em dois irmãos míticos, né, que foram criados por uma loba, Rômulo e Remo, né? E então, em substituição, a Igreja de Roma adota como seus dois fundadores da Roma cristã os apóstolos Pedro e Paulo, né? Também esse título se deve ao fato de que ambos foram martirizados em Roma. Pedro e Paulo foram martirizados e sepultados em Roma. O apóstolo Pedro, e os dados da tradição são bastante robustos, né, para nós dizermos isso, o apóstolo Pedro está sepultado onde hoje se encontra a Basílica de São Pedro. Ali era uma necrópole, era fora da cidade, uma necrópole, né, um cemitério. E o apóstolo Paulo, sepultado onde hoje está a Basílica de São Paulo, extramuros. Então, não somente a missão dos dois apóstolos deu-se em Roma, mas também o martírio de ambos e seus sepulcros se encontravam ali em Roma. Daí a forte ligação que a Igreja de Roma tem com os dois apóstolos. Além do mais, a comunidade de Roma foi aquela que primeiro experimentou a perseguição, foi aquela que mais sofreu com a perseguição. Porque
já nos tempos de Cláudio, do imperador Cláudio, quando ele expulsou os judeus de Roma, na verdade, Cláudio e os romanos não sabiam diferenciar judeus de cristãos. Para eles, judeus e cristãos eram tudo uma religião só. Então, quando foram expulsos indiscriminadamente judeus e cristãos. A gente encontra no relato da primeira estada de Paulo em Corinto a presença ali de Áquila e Priscila, que tinham sido expulsos de Roma, e eles eram cristãos, né? Mas também judeus. Então, foi uma igreja perseguida. Ela foi muito perseguida, especialmente por Nero, que promoveu uma barbárie contra os cristãos de Roma, né? A perseguição de Nero acaba por se tornar, na memória dos cristãos de Roma e dos cristãos de outras províncias e regiões, como prenúncio de algo muito ruim que se iniciava nas fronteiras do Império contra o cristianismo. Então, a primeira igreja a ser perseguida e a igreja que mais sofreu foi a igreja de Roma. Será considerada mãe de todas por causa da morte de Pedro e de Paulo. Essa comunidade também escreveu o mais antigo dos evangelhos, que é o Evangelho segundo Marcos, que foi escrito por volta do ano 70. Então, o Evangelho segundo Marcos deriva da igreja de Roma. Então, uma igreja muito perseguida, mas também uma igreja firme, né? Por que os cristãos só foram escrever evangelhos a partir do ano 70, tendo sido o mais antigo deles, Marcos, que foi escrito por volta do ano 70? Porque aqueles primeiríssimos cristãos entendiam que a vinda de Cristo se daria logo, mas com o passar dos anos, percebendo que os apóstolos haviam morrido, né, e que a maioria das testemunhas de Jesus, ou quase todas elas, também já estavam desaparecendo da face da terra, para não deixar perder a mensagem, a história de Jesus, em Roma, a igreja teve a iniciativa de escrever o primeiro evangelho, o Evangelho segundo Marcos, que é o mais curto, que é o mais simples, numa linguagem mais simples, mas que é também aquele que está mais perto da história e da vida de Jesus. Acha-se, inclusive, que algumas partes do relato da paixão de Jesus no Evangelho de Marcos foram escritos ainda quando o sumo sacerdote Caifás estava em pleno exercício, isto é, foram escritos, tem fragmentos do Evangelho de Marcos que remontam ainda a histórias, né, que remontam ainda às décadas de 30, de 40, né? Então, é um evangelho que nos mostra o rosto dessa igreja de Roma. No Evangelho de Marcos, Jesus é constantemente perseguido. Ele é perseguido pelos inimigos, pelos fariseus, que muito cedo decidem matá-lo. Ele é incompreendido pelos próprios discípulos e ele é taxado como estando fora de si, enlouquecido, pelos próprios familiares. Então, no fundo, a igreja de Marcos, ela se vê nesse Jesus sofredor, que enfrenta a incompreensão de todos e a perseguição, né? É o evangelho da cruz. Então, uma comunidade que sofreu. Outra coisa, o objetivo
Deu para passar aí? O texto passou aí para vocês? Passou. Passou, né? Passou. Então, o objetivo da carta aos Romanos, né? Passou. Obrigado. Normalmente, as cartas de Paulo são escritos ocasionais. Quem escreve uma carta não faz isso normalmente, né? Não faz isso para apresentar uma tese, por exemplo. Quem escreve uma carta, escreve para se comunicar. E as cartas, normalmente, são escritos ocasionais. Aí nós poderíamos nos perguntar, a carta de Paulo aos Romanos seria um escrito destes escritos ocasionais, ou ela seria uma espécie de tratado teológico que o apóstolo está apresentando aos cristãos de Roma? Sabendo-se, repito, que Paulo só conhecia a igreja de Roma de oitiva, ele nunca tinha estado em Roma quando escreveu a carta aos Romanos. Então, normalmente, as cartas são escritos ocasionais que procuram responder a alguma situação concreta da vida dos destinatários, ou então oferecer alguma informação da vida do próprio autor, né? Nós temos como exemplo, só estou citando algumas, mas são praticamente todas as cartas de Paulo são escritos ocasionais. A primeira carta aos Tessalonicenses, a primeira e segunda Coríntios, a carta aos Gálatas, é bastante ocasional, né? Aos Filipenses, que Paulo escreve quando recebe donativos da igreja de Filipos, a carta a Filemon, que é quando Paulo vai devolver o escravo Onésimo para Filemon, né? Então, as cartas paulinas, elas são, via de regra, escritos ocasionais, com algumas exceções, né? Mas alguns autores acham que a carta aos Romanos parece, à primeira vista, ser uma exposição de um sistema teológico. É a opinião de alguns autores, né? Inclusive, alguns chamam de um compêndio da religião cristã, esta carta aos Romanos. Só que ela não pode ser considerada propriamente um compêndio, quer dizer, uma síntese da religião cristã, porque ali faltam temas muito importantes, que são muito caros a uma reflexão teológica, como, por exemplo, a escatologia, isto é, o fim dos tempos, a referência às últimas realidades, né? Ao céu, por exemplo. Falta uma exposição cristológica, mas uma exposição, por exemplo, como na carta aos Efésios, como na carta aos Colossenses, até mesmo como no hino que está na carta aos Filipenses, no capítulo 2, em que nós encontramos uma exposição a respeito do mistério de Cristo, né? Então, nós não vamos encontrar uma cristologia mais desenvolvida, né? E outros temas, né? Mas, atualmente, se procura fazer uma leitura histórica desta carta, colocando-a no seu contexto histórico. E aí, então, a procura desse contexto histórico chega-se a algumas conclusões. E eu vou apresentar aqui, sucintamente, algumas delas. Por exemplo, primeiro, para alguns autores, né, essa chave interpretativa da carta aos Romanos deve ser buscada na própria comunidade de Roma e nos problemas que aquela comunidade enfrenta. E, nesse caso, se nós encontrarmos a chave para os temas abordados, né, por Paulo na carta aos Romanos, na própria vida da comunidade de Roma e nos problemas enfrentados por aquela comunidade, então Paulo teria escrito a carta
com o objetivo de reconciliar e pacificar a Igreja Romana, dividida entre cristãos advindos do judaísmo e cristãos advindos das outras religiões, né? Da gentilidade, que nós chamamos de judeu-cristãos e gentio-cristãos. Então, seriam, se realmente a carta, se entendermos que a carta aos romanos tem como pano de fundo, como motivação, aquilo que a Igreja de Roma vivia e os problemas enfrentados internamente por ela, nós podemos intuir que pelo menos um dos objetivos de Paulo nessa carta seria fazer este elemento de conciliação entre essas duas partes distintas da Igreja, os gentios e os judeus. Outra situação, né? A situação histórica interpretativa dessa carta, se não estiver na Igreja Romana, mas se ela estiver em Paulo e na situação em que Paulo se encontra, né? Então, se realmente não se tratar de algo que Paulo esteja apontando que está acontecendo na Igreja de Roma, mas sim algo que tem a ver com Paulo e a situação na qual o apóstolo se encontra, então, assim, nós podemos recontar da seguinte maneira, né? Paulo já havia evangelizado o Oriente. Paulo cruzou, por exemplo, a Turquia, toda a Turquia e toda a Grécia. Então, não havia cidade importante daquela região que não houvesse escutado falar do Evangelho, porque Paulo evangelizava nas grandes cidades do Oriente, né, da nossa atual Turquia e da Grécia, mas também Paulo formava discípulos que irradiavam o Evangelho pelas outras cidades das redondezas, cidades menores. Há igrejas que não foram fundadas pelo próprio Paulo, e sim por discípulos dele. Por exemplo, a igreja de Colossas. Nós temos na Bíblia, no Novo Testamento, a carta aos Colossenses. E Paulo, na própria carta, né, o autor da carta demonstra que não conhece a igreja de Colossas, só de ouvir dizer. Então, quem teria fundado a igreja de Colossas? Discípulos de Paulo, né? Então, Paulo, não somente ele evangelizava, como ele formava evangelizadores. Então, Paulo teria andado por todo o Oriente e projetava evangelizar a Espanha. De fato, Paulo toca nesse assunto, né? De seguir para a Espanha, né? Então, por isso, ele escreve aos Romanos. A carta seria, nesse caso, uma espécie de bilhete de visita que ilustraria sua mensagem evangélica. É como se Paulo estivesse fazendo uma apresentação aos romanos daquilo que é o evangelho que ele prega, para que os romanos, antes de o conhecerem pessoalmente, saibam como ele pensa, como ele ensina, né? Muitos autores acham que Roma não era apenas uma parada na viagem à Espanha, mas um lugar importante para a pregação do Evangelho. Os Atos dos Apóstolos mostram que Roma é o ponto de chegada da história dos Atos dos Apóstolos, né? Os Atos dos Apóstolos começam em Jerusalém, e aí, com Paulo, a história circula por todo o mundo, mas o desfecho da história se dá em Roma, quando Paulo chega a Roma como prisioneiro, em prisão domiciliar, né? E ali, no final do capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, a história termina com Paulo em Roma. Então, não é de se descartar. É pensar que Roma era simplesmente uma paragem, mas era, sim, também um lugar que interessava
ao apóstolo evangelizar. E em Atos dos Apóstolos isso também se expressa, né? Outra possibilidade, né? O problema estaria entre Paulo e Jerusalém. O apóstolo, nesse caso, né, estaria preocupado com um possível confronto com os chefes da igreja de Jerusalém, onde deveria defender o evangelho anunciado nas igrejas dos gentios, dos gentio cristãos, né? Então, em particular, a carta aos Romanos estaria unida à crise, infelizmente não dá para nós detalharmos mais, mas estaria unido à crise da Galácia. Existe uma carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas são os habitantes da Galácia, que é a região central da atual Turquia, onde está, por exemplo, a capital Ankara, que naquela época se chamava Ancira, né? Então, o que foi que aconteceu na Galácia? Ali chegaram cristãos com ideias judaizantes. Esses cristãos provavelmente eram advindos de Jerusalém, e eles chegaram como se fossem enviados da igreja de Jerusalém e pregaram um evangelho diferente do evangelho pregado por Paulo. E queriam fazer com que os gentios, os cristãos advindos da gentilidade, fossem circuncidados da mesma forma que os judeus da sinagoga, né? Então, Paulo escreve a carta aos Gálatas justamente para combater esta ideia que Paulo considera um erro grotesco, porque se fosse necessário ainda receber a circuncisão, diria Paulo, para que serviu a morte de Cristo na cruz? Então ela não teria sido suficiente a ponto de alguém ainda ter que fazer uma incisão na própria carne a fim de participar da salvação? Foi na carne de Cristo que a salvação se deu, não é na carne do homem, do ser humano, né? Na circuncisão. Então é mais ou menos isso. Paulo, portanto, estaria expondo aos romanos o evangelho que pensava defender em Jerusalém. É muito difícil optar por apenas uma dessas alternativas que eu apontei. Mas o certo é que a carta aos Romanos, ela não pode ser entendida como um escrito dogmático, simplesmente como um escrito ahistórico, fora de um contexto histórico, né? Porque na carta, Paulo se preocupa com problemas concretos da comunidade romana, como nós podemos ver do capítulo 12 até o capítulo 15. Né? Então, Paulo está tratando de questões referentes à igreja romana. Então, não dá para pensar que a carta aos Romanos é simplesmente um escrito dogmático, em que Paulo está expondo uma doutrina, como se fosse uma mera carta de apresentação do seu evangelho. Ele sabe algo da igreja de Roma, sim. Embora ele não tenha estado lá, mas as conversas chegam, né? Então, mas na parte dogmática, não faz referência aos seus destinatários, né? No entanto. E Paulo sabia que indo a Jerusalém para levar o resultado da coleta feita em Corinto, como um sinal de comunhão, teria que vencer a aversão de cristãos que viviam ali em Jerusalém e que tinham ainda uma mentalidade muito judaica a respeito da justificação, da salvação, da circuncisão, dos hábitos alimentares, né, do Shabat e tudo mais. Então, nós podemos, em vez de colocar estes três elementos como excludentes, nós poderíamos até mesmo entender que todos eles fazem parte, né, dos objetivos da carta aos Romanos. Então, contrariamente a quanto se afirmou por muito tempo, a carta aos Romanos não é um tratado teológico, né? Ela é um texto pastoral, como todas as cartas de Paulo.
Paulo é, antes de tudo, um evangelizador, um pastor, um anunciador da Boa Nova. A carta nasceu por sua paixão pela evangelização entre os pagãos. Paulo entregou aos outros apóstolos a missão de evangelizar os judeus. E ele mesmo tomou para si a missão de evangelizar os não-judeus. Paulo afirma que ele é ministro de Cristo Jesus entre os pagãos. Vejamos o capítulo 15, o versículo 16 da carta. Paulo diz assim, olha, sou ministro de Jesus Cristo para os gentios, quer dizer, para os não-judeus, prestando um serviço sacerdotal ao evangelho de Deus, para que os gentios, isto é, os não-judeus, se tornem uma oferenda bem aceita, santificada no Espírito Santo. Então, portanto, Paulo deveria não somente, além disso, melhor dizendo, né, esta carta é a carta na qual nós encontramos mais nomes de pessoas. Paulo conhece o nome de muitas pessoas de Roma. Então, ele tem informações da igreja de Roma para escrever. De modo que o que ele escreveu na carta aos Romanos não é um simples tratado teológico, um escrito simplesmente dogmático, descontextualizado. Ele conhece a história das pessoas às quais ele está escrevendo. E, portanto, é uma autêntica carta também, né, que traz tudo aquilo que Paulo sabe, né, de ouvir dizer a respeito da igreja de Roma, tanto das suas alegrias, quanto das suas tristezas, das suas virtudes, mas também dos problemas que aquela igreja enfrenta, né? O próprio Paulo foi vítima da perseguição feroz que assolou aquela igreja e ele pagou com a própria vida. Quando vocês disserem que eu tenho que parar para dar um tempo, aí vocês me dizem, tá bom? Para dar um intervalo. Viu, Padre Clodomiro, está na hora. Está na hora, né? 5 minutinhos. 5 minutos de intervalo. E aí, no final, você pode abrir também alguns minutos para perguntas. Tá bem. As pessoas Vai até 9h30, não é? Isso. Aí, eu queria saber se eu estou sendo prolixo ou se eu estou patinando demais. Perfeito, padre. Viu? É bom a gente ficar atento a isso. Lembrar que a respeito deste último tópico, os objetivos, eu coloquei 3 questões, mas não se preocupem, porque no texto que eu vou mandar, que será um texto mesmo corrido, escrito, né? Aí dá para perceber melhor do que no slide, porque o slide é só uma questão de tópicos. Depois de 5 minutos, aí a gente bebe um gole d'água e retorna. Vocês podem se manifestar no chat, o Padre Clodomiro pediu um feedback aí, né? Feedback. A Perpétua achou que você está falando muito rápido, mas exposição muito clara, está bom, o pessoal está dizendo. Tá eu falando bom. rápido, né? Eu vou falar mais devagar ainda do que eu já falo. Não, foi uma pessoa só que falou, né? Excelentes, né? Então, vocês vão interagindo aí com o professor, porque isso é bom, né? Eu aprendi de novo a mexer nesse negócio, eu espero. Que bom. A Cícera escreveu... Quando eu quero ver vocês, eu vejo. Quando eu quero ver só o slide, eu também vejo. Tudo bem. E, Helena, você também é suspeita.
pessoal está dizendo que você está falando calmamente, está perfeito, contextualizado. Você está lendo aí, né, Padre Clodomiro? Então, Eu preparei um texto. não digo assim, você está lendo os comentários. Eu também estou lendo tudo. Não Ah. estou perdendo nada de vista aqui. Ah, não está lendo? Então, vou ler para você. Eu estou lendo, eu estou vendo Ah, aqui o chat. Beleza, então. Você tem um feedback aí dos teus alunos. Tem um livro, né? Não sei se eu consigo. Ó, não sei, é só para uma dica, ó, Cartas Paulinas. Aí nós temos Antônio Pita. Aí aqui na carta aos Romanos, o Antônio Pita. Nós estamos no intervalo, eu estou falando só para. Pois é, eu tô pensando aqui, espera o pessoal voltar. Não, porque aqui é só uma propagandinha mesmo. Pois mostra o livro aí, padre. Eu acho que a letra aparece ao contrário, né? Não, tá legal. Antônio Pita. Tá bom. Obrigada. É da editora Vozes. A Bíblia que o senhor está usando, qual é mesmo? Eu estou usando a Bíblia da CNBB. Estou utilizando a da CNBB. Mas é por uma razão. É porque, como nós estamos falando da carta aos Romanos, aí, eventualmente, se alguém estiver com o texto, aquele subsídio, eu não estou seguindo aquele subsídio, não, necessariamente não. Estou seguindo várias coisas. Mas, se alguém estiver, aí, quando lê a citação, vai coincidir com a que está lá no texto. Mas eu prefiro sempre a Bíblia de Jerusalém. Eu estou com a Bíblia Ave Maria. Professor, a Bíblia Ave Maria é muito boa nas suas notas e nas suas introduções. Ela, porém, ela é uma tradução do francês para o português. O texto bíblico. Já as outras Bíblias, a da CNBB, a Bíblia do como é que se diz? De Jerusalém, elas são da tradução dos textos hebraico e grego para o português, diretamente, sem uma outra língua intermediária. Então é a Bíblia que o senhor recomenda, né, pai? Jerusalém, né? Eu recomendo a gente ter umas 3 Bíblias diferentes para a gente comparar as traduções. Se você tiver uma Bíblia de Jerusalém, tiver uma Bíblia da CNBB, tiver uma Bíblia da Ave Maria, né? E uma outra que eu diria do Peregrino. Aí você pode fazer um estudo bem bom com as traduções. Porque onde você tiver dúvida numa, você vai ter dúvida noutra. Eu vi uma pessoa reclamando de uma tradução, ela me dizia que a carta aos Efésios falava de recapitular, recapitular. E a outra falava de retomar. Recapitular e retomar. Ela preferia a palavra retomar, em vez da palavra recapitular. Mas eu dizia, olha, eu acho que recapitular é mais significativo, porque capítula significa cabeça. E a palavra que Paulo usa mesmo, quando fala quando ele aplica que Cristo veio para recapitular todas as coisas, né? Desde o projeto inicial, recapitular todas as coisas, melhor dizendo, ele está dizendo que ele veio para retomar desde a cabeça. A cabeça quer dizer desde o projeto inicial, quando Deus criou o mundo.
Então, recapitulando. A Bíblia de Jerusalém é tradução de que idioma? A Bíblia de Jerusalém é o quê? Eu tenho aqui também. Ah, sim, professor Evandro. É a Bíblia de Jerusalém. O senhor é um estudioso. É. Nosso professor de latim. O homem que Eu acho que a escreve gente já pode até- retomar o conteúdo. A Mariana está de mão levantada. Aí depois retoma, né, Padre Clodomiro? Diga, Mariana. Não, acho que foi engano, né, Mariana? Ela só deu um joinha mesmo. Muito bem, então, voltando para a aula. Então, eu vou voltar, só um momento. Ver aqui como é que está a tela. Então, a respeito do local e da data de composição da carta aos Romanos, né? Esta carta não menciona em que lugar foi escrita. Seria tão bom, né, se as cartas daquela época fossem como as de agora, não, que agora ninguém nem escreve mais cartas. Ainda escreve, né, cartas só de coisas institucionais, né? Como se fosse como as de agora, em que a gente tivesse que colocar o lugar e a data, né? Então, infelizmente, não era esse o hábito dos antigos, colocar o local e a data, ainda mais porque o mundo não possuía um calendário uniforme. Aquilo que podia ser uma data num lugar do mundo não fazia sentido em outro canto do mundo. Os judeus tinham um calendário próprio, os romanos tinham o seu, né? E os povos às vezes tinham suas próprias referências. Então, as suas próprias referências temporais, né? Então, assim, a carta não faz menção do lugar onde foi escrita, provavelmente foi escrita em Corinto. Corinto é a cidade. Eu creio que a irmã Zuleika tenha apresentado as viagens de Paulo, não foi? A irmã Zuleika apresentou as viagens de Paulo. Sim, Então, ela mostrou que Paulo empreendeu 3 longas viagens missionárias. E na segunda viagem missionária, Paulo chegou a Corinto. Na verdade, Paulo atravessou toda a Turquia, e depois da Turquia ele entrou na Macedônia, que é o norte da Grécia, em Filipos, né? Filipos, Tessalônica, Bereia, e desceu até Atenas, e de Atenas ele foi para Corinto. Corinto fica na região do Peloponeso, que é na ponta da Península da Grécia, né? Na parte mais sul da Grécia. Corinto era uma cidade portuária, localizada entre 2 portos, um que dava para o Ocidente e outro que dava para o Oriente. Uma cidade muito estratégica. Então, ali, naquela cidade, Paulo esteve pela primeira vez durante a sua segunda viagem missionária. Foi quando ele evangelizou aquela cidade. Quando a gente diz evangelizou a cidade, ele não evangelizou aquela metrópole, porque Corinto era uma cidade
com milhares de pessoas. Só um momento aqui, que eu estou tendo uma interferência aqui. Então, Corinto era uma cidade com, alguns dizem, 200 mil habitantes. Então, não é que Paulo evangelizou a cidade. Ele ia às sinagogas e ali ele pregava. Ele pregava, em primeiro lugar, nas sinagogas. E como em Corinto houve um conflito com a sinagoga, então Paulo retirou-se da sinagoga, passou para o outro lado da rua, e numa casa ele começou a reunir a igreja, fora da sinagoga já, né? Então, ele permaneceu na sua primeira estada em Corinto, ele permaneceu por 1 ano e meio. A primeira vez que Paulo esteve em Corinto, a gente dá até para a gente saber, por causa de algumas referências que os Atos dos Apóstolos nos dão. Por exemplo, Gaio era o procônsul. Então, por causa disso, também por causa do édito de Cláudio, que expulsou os judeus de Roma, e quando Paulo chegou a Corinto, se diz que Áquila e Priscila estavam ali recém-chegados de Roma por causa desse édito de Cláudio. Então, a gente consegue situar a primeira estada de Paulo em Corinto por volta do ano 50, 51. Ele estava ali, pelo ano 50 e 51, né? Da primeira vez, né, que ele esteve. Então, e permaneceu ali durante 1 ano e meio, porque ele não se restringiu apenas a ficar em Corinto. Corinto era apenas a principal cidade, mas havia as outras cidades menores ao redor, e Paulo também evangelizou por ali, de modo que ele permaneceu por 1 ano e meio na região. Retornou a Corinto pela segunda vez, né, durante a terceira viagem missionária, vindo de Éfeso e também da Macedônia. Ele de Éfeso, que era na Turquia, né, ele subiu até a Macedônia, que é no norte da Grécia, e depois ele fez a descida até ao sul, onde estava Corinto. Então, ele esteve na cidade pela segunda vez durante essa terceira viagem missionária. E esteve na cidade por 3 meses. Nós encontramos isso em Atos, capítulo 20, versículos 2 e 3. Durante o inverno e nós podemos situar essa estada de Paulo em Corinto pela segunda vez entre o ano 57 e 58. Então, muito provavelmente, foi nessa ocasião, entre o ano 57 e 58, quando Paulo fez a coleta para levar para a igreja de Jerusalém, e nós encontramos uma alusão a isso em Romanos 15, 25, 29, 15, 25, 29, olha. Agora, porém, Paulo diz, estou de partida para Jerusalém, 15, 25, a fim de servir aos santos, que são os cristãos lá de Jerusalém. De fato, a Macedônia e a Acaia é a região onde estava Corinto, né? Acaia era o nome da província, e a capital da província era Corinto. Decidiram que se fizesse uma coleta para os santos de Jerusalém que estão na pobreza. Decidiram, sim, mas elas têm também certa dívida. Com efeito, se os gentios participam dos bens espirituais dos santos de Jerusalém, devem, por sua vez, servi-los com seus bens materiais. Depois que eu tiver cumprido essa minha incumbência e tiver entregue em mãos todos esses donativos aos santos, os cristãos de Jerusalém, partirei para a Espanha, passando por vós. E sei que, ao visitar-vos, irei com a plenitude da bênção de Cristo. Então,
Por aqui, né, por este trecho da carta aos Romanos, nós podemos deduzir que quando Paulo escreveu a carta, ele estava em Corinto, na sua segunda estada, e nessa segunda estada, Atos também confirma que foi quando ele fez a tal coleta que ele cita aqui na carta aos Romanos, para levar a Jerusalém. Então, isso se situaria entre o ano 57 e 58. Né? Alguns indícios da carta, outros indícios, né, nos permitem esta afirmação. Por exemplo, em 16:1, Paulo recomenda aos romanos a diaconisa, que nós não sabemos bem o que significa, né, atualmente, da igreja de Cencreia, Febe. Né? Alguns autores pensam que Febe seria a portadora da carta. Também em 16:23, Paulo envia saudações da parte de Gaio, abre aspas, que hospeda a mim e toda a igreja. É natural identificar este personagem com o Gaio que o apóstolo batizou em Corinto, conforme 1 Coríntios 1,14. E também em 16:23, né, Paulo diz assim: também Erastro, administrador da cidade, né, ele cita esse Erastro, ele diz que envia saudações aos romanos, podendo tratar-se do mesmo Erastro que permaneceu em Corinto, conforme a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 20. Né? Então, seria isso que nós teríamos a dizer da primeira carta, sobre a datação da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vou seguir com mais um tema, da Romanos, aliás. A carta aos Romanos na história da igreja. É apenas um resumo também, né? Ninguém vai aqui saber tudo o que se disse na história da igreja sobre a carta aos Romanos. Deixe-me só localizar aqui meu arquivo. Pronto. Então, assim, a carta aos Romanos esteve no centro de vários debates teológicos e que têm acontecido ao longo da história da igreja. Eu espero finalizar a apresentação de hoje com esse tema, né? A carta aos Romanos na história da igreja. Então, assim, alguns desses debates vão ser apresentados em suas linhas gerais aqui, apenas em caráter introdutório, mas que depois vocês podem examinar nos manuais, porque geralmente quando um autor escreve sobre a carta aos Romanos, também ele aborda a questão da história da interpretação da carta aos Romanos na igreja. Né? Ela tem estado ao centro de vários debates. Né? O mais famoso é o de Agostinho e Pelágio. Né? Agostinho e Pelágio. Então, assim, no século V, um monge chamado Pelágio, esse monge ele era irlandês, mudou-se para Roma, e ali ele começou a ensinar, e em seguida ele seguiu para Cartago, que ficava, né, no norte da África, que atualmente é a Tunísia. Então, assim, o Pelágio afirmava que o ser humano podia, com as suas próprias forças, por conta própria, né, alcançar a salvação, porque a natureza humana não tinha sido corrompida pelo pecado de Adão. Então, Pelágio entendia
que o ser humano ele tinha capacidades de alcançar a própria salvação, né? Por si mesmo, por si mesmo. Santo Agostinho morava em Cartago e o Pelágio chega lá com essas ideias, né? Então ele reagiu vigorosamente contra esse ensinamento do Pelágio, né? E para reagir a Pelágio, Agostinho se baseou na carta aos Romanos. Então, a carta aos Romanos está no cerne do combate agostiniano contra a doutrina de Pelágio, do pelagianismo. Segundo Agostinho, isso é apenas um resumo do resumo do resumo do resumo, né? Então, segundo Agostinho, sem a graça, o ser humano é incapaz de alcançar a salvação. Então, não há salvação sem a graça. O ser humano não é capaz por si mesmo de salvar-se, né? E aí Agostinho cita várias situações, né? Como, por exemplo, a própria ideia de Paulo, que diz: há um bem que eu quero, mas que eu não faço, há um mal que eu não quero, mas que eu faço, né? Então, o ser humano, quando ele não está na graça, ele não é capaz de fazer o bem que ele deseja e de evitar o mal que ele não deseja. É só se for pela graça que ele é capaz de fazer isso. É por isso que, na carta aos Romanos, a lei não é suficiente, porque a lei apenas diz ao ser humano qual é o mal que ele não deve querer e qual é o bem que ele deve querer, mas não dá a ele essa graça. E só quem pode dar esta graça é Cristo. E por isso, então, a lei é insuficiente e Agostinho usa, então, a ideia para dizer o ser humano é insuficiente. A graça é pela graça que somos salvos, né? Então, as ideias de Pelágio foram condenadas pela Igreja no Concílio de Cartago, no ano 418, sob a influência de Santo Agostinho, é claro, né? Agostinho de Cartago. Ele ia deixar bagunçarem lá na casa dele com essas ideias, né? O Papa Francisco, na sua exortação Gaudete et Exsultate, que cita o capítulo 5º das bem-aventuranças, né, do Evangelho de Mateus, é a conclusão, né, alegrai-vos e exultai, é a conclusão do discurso das bem-aventuranças. O Papa Francisco, nessa exortação, ele fala sobre a vivência da santidade no mundo atual. E ele diz exatamente que um dos dois inimigos da santidade, né, é o moderno pelagianismo e o moderno gnosticismo, né? O moderno pelagianismo, que é esta ideia de que a pessoa, com suas próprias forças e virtudes, é capaz de salvar-se. Então, essa é uma posição combatida pela Igreja. O pelagianismo é uma heresia condenada pela Igreja já no Concílio de Cartago. Essa controvérsia, contudo, não terminou aí, porque, de fato, ela tinha tocado um ponto bem delicado, que diz respeito justamente à relação entre graça e liberdade. A graça e a liberdade. E esta questão, ela não estava no horizonte de Paulo, que usa todas essas palavras e imagens, mas é um contexto sociocultural e religioso bem diferente daquele de Agostinho e de Pelágio, né? Então, o momento vivido por Agostinho e por Pelágio não é o momento vivido por Paulo quando escreve a carta, né?
eles também não estão naquele estágio teológico, no mesmo estágio teológico. Então, acaba que, claro, que a defesa de Agostinho colocou a questão e fez o peso da balança pender para o lado da graça, e isso era necessário naquele momento, porque o pelagianismo fazia pender para o lado dos méritos humanos, né, das obras humanas. E tempos depois, a questão voltou a aparecer com os reformadores Lutero e Calvino. O primeiro, Martinho Lutero, né, colocou em evidência a questão da justificação. E o João Calvino, a questão da predestinação. Calvino, Lutero, tocou com base na carta aos Romanos, a questão da justificação, Lutero, né? E Calvino, a questão da predestinação. É bom que nós entendamos que o Lutero era monge agostiniano. Então, ele trazia toda a carga interpretativa de Santo Agostinho. Só que, na sua defesa, na sua apologia contra a Igreja Católica, Lutero se coloca no lugar de Agostinho e mais atrás ainda no lugar de Paulo, né? E ele coloca a Igreja no lugar de Pelágio e mais atrás ainda no lugar da sinagoga. Então, também Lutero, como é que se diz? Adultera o ambiente da interpretação da carta. E então ele, num contexto completamente diferente, e se colocando no lugar de Agostinho, como se ele fosse o porta-voz de Agostinho e de Paulo, ele então apresenta suas ideias, né? Mas depois a Igreja vai combater com muita força, e no meio de toda essa história, ninguém se entendeu. Então, conta-se que em 1516, Lutero estava ministrando aulas sobre a Carta aos Romanos, e quando ele releu a tese da carta, que é o capítulo 1, versículo 17, porque a tese da Carta aos Romanos consiste nestes dois pequenos versículos, né? Versículos 16 e 17, que diz assim, olha: eu não me envergonho do Evangelho, versículo 16, pois ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro para o judeu, mas também para o grego. Grego, na linguagem de Paulo aqui, quer dizer o não-judeu, a pessoa que é gentil, né? De fato, nele, a justiça de Deus se revela da fé para a fé, como está escrito, o justo da fé viverá. Então, ele se deteve nesta expressão justiça de Deus e concluiu que essa justiça nem é distributiva, nem é vingativa, mas é anistiante. Ela anistia, uma vez que Deus, em sua misericórdia, declara justo o fiel, né? Aquele que crê, o crente. Então, essa interpretação torna-se para ele uma chave que dá o sentido de toda a Escritura e de toda a sua teologia. E ele chama essa interpretação de evangelho. E contrapõe aquilo que ele chama de obras da lei, né? Então, paralelamente, ao exaltar a misericórdia de Deus que justifica o pecador, Lutero colocou um peso ainda maior na graça divina, ainda mais do que aquele que Agostinho colocou. Porque Agostinho, embora ele tenha dito que a graça divina é que salva e não o ser humano com suas virtudes, com suas forças, ele não nega que o ser humano tem que se esforçar.
Agostinho, é famosa a máxima de Agostinho que diz: o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Mas aqui o Lutero potencializa a ideia de Agostinho, né? E aí, então, na interpretação luterana, só resta ao ser humano reconhecer sua condição de pecador. É como se o ser humano não tivesse nenhuma participação na sua salvação. E Agostinho não quis dizer isso. Né? E essa tese de Lutero, ela vem a partir da sua interpretação da carta aos Romanos. Né? Eu deixo aqui uma informação que também está lá no subsídio da CNBB, que diz que faz uma alusão à declaração conjunta sobre a doutrina da justificação, que foi assinada pelas igrejas luteranas e pela Igreja Católica em 31 de outubro do ano de 1999. Então, eu vou apenas ler um pedacinho dela, que também se encontra lá no subsídio da CNBB. Olha. Todas as pessoas são chamadas por Deus para a salvação em Cristo. Somos justificados somente por Cristo ao recebermos essa salvação na fé. A própria fé, por sua vez, é presente de Deus através do Espírito Santo, que atua na palavra e nos sacramentos da comunhão dos crentes, e que, ao mesmo tempo, conduz os crentes àquela renovação de sua vida que Deus consuma na vida eterna. É o número 16 da declaração. Então, essa declaração é quase como que um reconhecimento de que, por muitos anos, luteranos e católicos apenas esticaram a corda, né? E verdadeiramente, no fundo, nunca quiseram dizer coisas diferentes, né? Não o Lutero em si, mas o luteranismo, né? Porque é uma declaração que não é Lutero que está assinando com a igreja essa declaração, são os luteranos, né? Muitas coisas de Lutero foram revistas pelos luteranos. Por exemplo, o Lutero retirou do cânone do Novo Testamento o Apocalipse, a carta de Judas, né, que ele não considerou como escritos apostólicos. E o próprio luteranismo depois fez voltar estes escritos ao cânone do Novo Testamento. Então, esta declaração conjunta é a Igreja Católica e as igrejas luteranas, não é o Lutero em si. Né? Com relação a Calvino, ele se preocupou mais com a predestinação. Lutero era com o tema da justificação, mas Calvino com o tema da predestinação. Né? Uma passagem, né? Algumas passagens muito importantes para Calvino, se para Lutero uma passagem importante, que foi aquela da qual desencadeou a sua visão a respeito da justificação, foi capítulo 1, versículo 17, para Calvino, outras passagens, né, como ele enfatizou outras coisas, não foi a justificação, e sim a predestinação, ele se focou, por exemplo, no capítulo 8, versículos 28 a 30, e em Romanos, capítulo 9. Né? Então, para Calvino, as pessoas nascem predestinadas. Então, só que, sem entrar na discussão com João Calvino, que era também um reformador protestante, né? A questão da justificação, da predestinação, é um tema que aparece, de fato, nos escritos paulinos. Por exemplo,
No hino da carta aos Efésios, no capítulo 1, ali se diz: foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, já bem antes de o mundo ser criado, para que fôssemos perante a sua face, sem máculas e santos pelo amor. É uma espécie de predestinação, mas não é uma predestinação que predetermina. É uma predestinação que deixa o ser humano livre. É uma predestinação que aponta o caminho do ser humano, que mostra uma escolha divina, mas sem tirar do ser humano a possibilidade de escolha, de fazer a sua escolha. Né? A questão da salvação é uma coisa muito delicada, né? É como se uma pessoa me fez uma comparação. É como segurar o passarinho com a mão. Deus conosco é assim. Deus conosco é assim. É como segurar o passarinho com a mão. Se abrir demais a mão, para não sufocar o passarinho, ele foge. Se fechar demais a mão, para ele não fugir, ele morre sufocado. Então, já na passagem do século XVI para o século XVII, houve uma nova controvérsia conhecida com o nome de querela sobre a graça, envolvendo agora não mais protestantes e católicos, mas dominicanos e jesuítas, duas ordens religiosas, né, católicas. Então, assim, do lado dominicano era enfatizada a eficácia da graça divina, e do lado jesuíta era enfatizada a liberdade humana e a soberania divina. No ano 1607, o Papa Paulo V interveio, autorizando a cada uma das partes ensinar a partir da sua própria visão, mas proibindo que se condenassem mutuamente. Né? Pouco depois, durante o século XVII, até o início do século XVIII, a questão da relação entre a graça e a liberdade voltou a gerar conflitos provocados pelo movimento jansenista, o jansenismo. Né? Esse movimento ele foi forte na França, mas ele tem origem com um bispo holandês de nome Jansen, que enfatizava, a partir de Agostinho, a fraqueza da natureza humana corrompida pelo pecado. Então, é a carta aos Romanos que está aí no estopim dessa interpretação. E sempre voltamos a Agostinho, né? Então, os jansenistas também enfatizavam a doutrina da predestinação e também um moralismo rigoroso. Era uma mistura de tudo. Então, era uma volta a uma fusão entre até mesmo posições antagônicas, como a de Agostinho e a de Pelágio. Né? Então, os ensinamentos jansenistas foram condenados em 1653 por Inocêncio V e também pelo Papa Clemente XI, em 1713. Né? Nós temos, essa é uma observação que o documento da CNBB faz, né? Bem no final da abordagem sobre essa história, nós temos ainda, claro, muitas situações que podem se gerar por uma interpretação unilateral, claudicante da carta aos Romanos. Nós temos atualmente uma tendência entre os cristãos católicos e protestantes, mas isso é bem mais comum entre as igrejas pentecostais, né? Mas essa mentalidade também está dentro do catolicismo brasileiro, que se chama teologia da prosperidade. Né? Essa teologia da prosperidade atual também arrisca, né, trazer de volta certas ideias unilaterais a respeito daquilo que é a graça, né? Ou
pior ainda, uma visão da graça simplesmente do ponto de vista do êxito humano, mundano, como se a graça ela te contemplasse para um fim restrito às posses dos bens deste mundo. Não é que o ser humano não tenha o direito de usufruir do bem-estar daquilo que as coisas podem lhe dar. Mas a questão é quando isso se torna a meta. Que aí você vê que a Bíblia, eu repito isso, não repito, não é com frequência, mas vez por outra eu aludo a essa ideia. Na Bíblia você não vai encontrar alusão ao ateísmo, porque, de acordo com o pensamento bíblico, ateísmo no sentido estrito, no sentido fechado da expressão, não existe. Porque quando o ser humano ele bane Deus da sua vida, ele acaba por colocar outra coisa no lugar. E aquilo é que vai ocupar o centro de todos os seus interesses e de todos os seus desejos, de todas as suas metas e de tudo quanto ele planejar para dali construir a sua ideia de vida, de graça, de liberdade, de êxito, até de salvação. Né? Então, hoje, nós também, não se surpreendam se nós encontrarmos vozes que apontam na carta aos Romanos ideias que justificariam esta visão um tanto estreita daquilo que é a graça. E aqui, 15 minutos antes, eu termino essa minha fala, meu falatório, para dar também uma oportunidade a vocês. Eu não sei se eu parei a apresentação, mas acho que eu parei também, né? Parou. Alguém quer reagir, quer dizer alguma coisa? Eu posso... A Helena levantou a mão. Eu não sei se o senhor vai retomar isso quando analisar a carta, mas eu fiquei curiosa para saber em qual trecho, em qual ponto há as pessoas encontram essa como é que chama? A ideia de prosperidade confundida com a graça na carta aos Romanos. Não, eu digo assim, não é nem dizer que encontra na carta aos Romanos, mas se trata de entender como graça simplesmente o êxito material, né? De restringir aquilo que Paulo chama de graça, de salvação, como se isso se expressasse numa vida materialmente bem-sucedida. É claro que as pessoas, eu repito, que as pessoas têm o direito de trabalhar e de prosperar, mas quando isso se torna a propaganda, então já se perdeu por completo o foco, né? E é muito possível que se adultere a ideia de graça. É só uma precaução mesmo. Francisca está ali toda... Entendi, obrigada. Confortável, com sua almofadinha. Mais perguntas? Vamos aproveitar, perguntar aí para o Padre Clodomiro.
Rosélia. Rosélia. Boa noite. Boa noite. Eu fiquei refletindo quando foi colocado, quando o padre Clodomiro colocou, a questão dos primeiros tópicos, né? Explicando a questão do ser humano, principalmente os nossos irmãos protestantes, né? Quando confio plenamente na graça de Deus, né? E tira, mais ou menos, tira o corpo de fora, né? Do compromisso. Fiquei refletindo assim, o tanto quanto isso pode também interferir na nossa vida como católicos, praticantes, né? Porque às vezes a gente pode participar das missas, né? Diariamente ou todo final de semana, como é a nossa missão, confessar, fazer jejum e tantos os outros, né, exercícios da nossa fé cristã católica, e isso não modificar a nossa conduta, né, a nossa vida, perpassando pela ética, ou seja, iluminando, clarificando, né, a nossa vida diária, no cotidiano, né, fazendo essa metanoia, né, de fato, essa conversão não extraordinária, mas ordinária do nosso dia a dia, né? Então, para nós, né? Para mim, para nós, né? Para mim, assim, soou como um alerta, né? Porque podemos viver esse viés, né? Dos protestantes, mesmo sendo católicos, né? Porque às vezes tem essa discrepância, né? Esse abismo entre a teoria e a prática, porque a prática, em todas as dimensões, né, não é tão fácil assim, mas a graça de Deus foi derramada totalmente em nossos corações pelo Espírito Santo no dia do nosso batismo, mas precisa a cada minuto também da nossa vigilância, do nosso esforço, do nosso empenho, né, para estar em consonância com essa graça e com aquilo que Deus nos pede na nossa atualidade, para também ser vigilantes quanto a esses desvios, né, que teve antigamente na igreja primitiva, como foi falado, como o Papa Francisco retomou, que hoje pode ser bem atual na vida do católico, né, mesmo aqueles praticantes, né. Então, foi isso uma reflexão que eu fiz a partir dos primeiros pontos que o padre expôs para a gente e refletiu muito bem. Obrigada. Quem quiser, pode colocar. Obrigada, Rosélia. Não sei se você vai comentar, Padre Clodomiro. E quem quiser, pode colocar perguntas no chat. O pessoal está quietinho hoje? Muito quieto. Impressionante. É que você fez uma abordagem mais introdutória, né, Padre Clodomiro? Eu acho que quando chegar essas aulas do assunto mesmo, né, vai ter mais perguntas, vamos ter porque mais aula. São contextualizações apenas. Isso que a Rosélia também acentuou, né? Isso. Certamente, cada um também absorveu aí algo, né, dessa introdução, enfim. Pois amanhã nós retornaremos já tratando da estrutura, né? Começando pela estrutura geral da carta aos Romanos. E aí nós vamos, se houver... Porque a própria estrutura da carta aos Romanos, ela traz consigo esse desafio de nós havermos no seu conjunto. Eu acho que é sempre mais difícil entender a estrutura de uma carta do que, por exemplo, a estrutura de um evangelho. Embora uma carta seja um escrito mais curto, mais simples, né? Porém, quando se trata de um evangelho, aquele autor se sentou, ele
ele pesquisou, ele planejou a forma da narrativa dele, subdividiu, colocou os pontos de chegada e os pontos de partida da narrativa, né, para orientar o leitor de todas as formas. Então, é muito mais fácil entender. Uma carta, não. Quando se está escrevendo uma carta, ou quando se está ditando, as ideias vêm na força do pensamento. E como as ideias vêm na força do pensamento, elas nascem, embora elas estejam ali dentro do autor, mas elas brotam naquele momento, né, de sua boca, ou então da sua caneta, da sua mão. E por isso, então, é um pouco mais difícil compreender a estrutura de uma carta. Mas, de antemão, eu deixo a vocês uma ideia. A carta aos Romanos, ela tem uma parte exortativa e uma parte doutrinal. Então, nós vamos dividir a carta em duas bandas. Uma que tem a doutrina de Paulo e a outra que tem as exortações, né? as orientações. Isso é uma coisa do próprio apóstolo Paulo. Cada vez que ele apresenta um pensamento, uma doutrina, ele também quer mostrar como aquilo se aplica na vida. Então, basicamente, várias cartas de Paulo são divididas assim: a sua parte doutrinal e a sua parte exortativa. Né? Vamos ver amanhã, vendo a estrutura geral da carta aos Romanos. Acho que é boa noite, né? Muito bem. Fiquem com Deus. Esse povo está meio cansado hoje. Não deu nem sono, padre. É isso mesmo. Então, gente, é só para eu... Aqui no início eu disse assim que tinha 3 congregações participando, o povo de Deus, né? E eu não falei nos diáconos e nos padres. Temos também vários diáconos, né? Temos padres, né, também participando, ao menos 2. Um que terminou teologia no passado, se ordenou recentemente, né? É o Ai de Parnaíba, esqueci o nome dele, e outra de Teresina. Então, temos aí, né, uma variedade, estamos no mês vocacional, vamos falar as diversas vocações, né? Que estão representadas aqui também no nosso curso. Né? Celso, você é diácono? Não. Oi? Você não é diácono, não, né? Estou na formação. Está na formação. Lá de Floriano, Celso. Né? Nós estamos aqui numa formação da diocesano de 13 diáconos. Formação. Estamos tentando, né? Tá... Muito bom. Celso, uma curiosidade minha. Você está fazendo a escola diaconal de Floriano, é? Isso. Tem um candidato aí que se chama Juvenal. Tem, sim. É o Juvenalzinho. Um abraço para ele. Ok, vou dar um abraço. Encontrando aí nos online. Então é isso, gente. Podemos terminar? O Juvenal foi seminarista. Foi, mandou muito perto, mas aí... Ele andou bem pertinho de terminar. Foi, terminou. Aqui então, nós temos também 2 também que foi o Paulo Roberto e o Nilson Ferreira também, mas também eles também não conseguiram seguir em frente. Mas estamos juntos no diaconato. Ótimo, graças a Deus. Amém. Muito bem. Então, a gente Boa noite, fiquem com Deus. Podemos concluir, Padre Clodomiro, com a bênção online? Pode ser? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma abençoada noite de repouso para todos. Obrigada e até amanhã, gente. Amanhã temos aula de novo. Amanhã, deixa eu lhe falar, irmã. Amanhã eu não estarei ao vivo com vocês, porque eu estarei numa missão, mas vai ficar gravado isso? Oi, todas gravadas. E a gente coloca no grupo. Fiquem bem, durmam com Deus, bom descanso.